Olá, sejam bem-vindos ao nosso audiobook complementar referente à unidade 2, módulo 1, Estratégia Empresarial. Nesse audiobook, nós iremos focar especificamente em ferramentas de estratégia empresarial. Essas ferramentas, elas são fundamentais para a gente conseguir focar em três grandes objetivos. O primeiro é a análise interna e externa, o segundo é o planejamento e o terceiro é a gestão. Bom, nós iremos conhecer três ferramentas no audiobook de hoje. A primeira ferramenta delas é a que se chama VRIO, V-R-I-O. Essa ferramenta, ela significa cada coisa para cada letra. A letra V, por exemplo, significa a pergunta possui valor? A segunda letra, que é a letra R, significa este recurso é raro? A terceira letra, que é a letra I, significa é difícil de imitar? E a quarta letra, que é a letra O, significa está preparado para implementar? Então, o que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, vocês possuem um mel orgânico. Esse mel orgânico, ele possui valor? O segundo elemento, que é este recurso é raro, ainda falando sobre mel, ou seja, o mel orgânico é raro? A terceira pergunta, o mel orgânico é difícil de imitar? 4. Vocês estão preparados para implementar o modelo de produção orgânico no mel de vocês? Então, para cada elemento que vocês colocam no negócio de vocês, vocês precisam responder essas 4 perguntas. A partir disso, vocês conseguem perceber onde estão as maiores dificuldades de vocês na implementação dessa estratégia, que seria a produção de mel orgânico. Bom, a segunda estratégia, ela se chama PEST, P-E-S-T. A primeira letra, ela vem de política, políticas ou leis, ou seja, quais são as dificuldades que vocês enfrentariam para implementar essa estratégia empresarial na parte política ou legal? Vamos voltar para o exemplo do mel orgânico. Por exemplo, qual é a maior dificuldade em relação às legislações quando a gente fala de mel orgânico? Bom, tem várias dificuldades técnicas, né, que a gente precisa se adequar, mas ao mesmo tempo também a gente precisa pensar que o mel orgânico, os certificados de mel orgânico, eles só servem para um país. Então, quando a gente fala de exportar, a gente precisa entender que a gente vai precisar, para cada país, retirar um novo certificado de mel orgânico. Ou seja, isso tem a ver com as políticas e a parte legal. Bom, a letra E, que é de econômico, a gente pode pensar, por exemplo, no alto custo ou na baixa quantidade de produção que a gente consegue a partir de um mel orgânico. Então, a gente consegue pensar, por exemplo, no alto custo para essa produção, e isso seria um empecilho orgânico, por exemplo, ou, por exemplo, a gente pode pensar na diminuição do custo, na diminuição do preço desse mel orgânico no mercado externo. Então, a gente tem que pensar em vários elementos que podem prejudicar a gente ou complicar a gente nesse processo em relação à parte econômica. Bom, a terceira letra, que é a letra S, ela vem de sociocultural. Ou seja, quais são os elementos que complicariam a gente nessa parte sociocultural? A gente pode pensar, por exemplo, que o meio orgânico ele é pouco acessível para as pessoas, então esse é um problema social, que a gente teria dificuldade de massificar essa entrega desse produto. Na parte mais cultural, a gente pode pensar, por exemplo, que as pessoas não têm ainda a cultura de consumir o meio orgânico, porque justamente ele não é acessível, então não é uma coisa tão massificada ainda. Bom, e a terceira letra, que é a letra T, ela vem de tecnologia. Então, por exemplo, quais são as dificuldades tecnológicas que a gente teria para colocar esse mel orgânico à venda? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na dificuldade no processo de envasamento, né? Ou a gente pode pensar, por exemplo, na dificuldade tecnológica de fazer com que esse produto chegue mais rápido aos consumidores, ou seja, redes sociais, enfim. A gente pode pensar justamente em qualquer coisa que seja relacionada à tecnologia que complique essa nossa entrega desse produto. Bom, a nossa terceira e última ferramenta é a ferramenta que a gente vai ver agora, que é a ferramenta chamada BSC. BSC é uma sigla em inglês, mas basicamente a gente está falando sobre um quadro de mando ou um quadro de gestão. Bom, basicamente, nessa ferramenta a gente tem 4 colunas. A primeira é a perspectiva, então, por exemplo, a perspectiva do cliente, a perspectiva financeira, a perspectiva dos processos internos, enfim, as perspectivas em relação a essa estratégia empresarial. Com isso, a gente vai linkar cada perspectiva ao nosso objetivo. Por exemplo, pensando nos clientes. Quando a gente fala dos clientes do nosso mel orgânico, qual o nosso objetivo? Bom, o primeiro pode ser massificar o conhecimento desse mel orgânico, dos benefícios do mel orgânico.
correto? Então, assim, como que a gente faz para facilitar esse acesso a essas pessoas ao meio orgânico? Isso seria o nosso objetivo relacionado aos clientes. O segundo ponto do cliente seria um indicador. O que que indica que a gente está conseguindo chegar a esse objetivo de massificar o consumo? Então, com isso, a gente consegue ver, por exemplo, mais pessoas que estão consumindo meio orgânico depois que a gente tentou implementar a nossa estratégia. Então, a gente vai ver quantos consumidores nossos aumentaram, quantas pessoas mais no mundo estão consumindo isso, enfim. A gente usa um indicador para a gente medir o sucesso desse nosso objetivo. E depois, a iniciativa. Ou seja, como que a gente vai fazer para colocar em prática esse nosso objetivo? Então a gente pode, por exemplo, usar as redes sociais, então fazer uma campanha de marketing, né, para divulgar isso. Então, basicamente, esses são as nossas três colunas referentes ao nosso cliente: objetivo, indicador e iniciativa. Então, qual vai ser a nossa estratégia em relação a isso? Bom, basicamente essas foram as três ferramentas que a gente viu hoje, né? Na aula ao vivo a gente vai fazer junto, né, a implementação dessas três ferramentas, a gente vai fazer alguns testes, né, algumas opções, mas basicamente eu espero que vocês tenham entendido como que a gente pode trabalhar as nossas estratégias empresariais. É isso, até a próxima.